E vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, Fábio. Vamos falar agora com o Valmir da Silva Pinto, que ele é secretário de Saúde de Presidente Prudente e ele faz um balanço da saúde na cidade frente à pandemia da Covid-19. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Probleminhas de conexão, já nós vamos voltar a falar aí com o secretário de Saúde do município de Presidente Prudente, que vai falar um pouquinho da situação hoje que encontra o município, né, Fábio? E é muito interessante a gente escutar secretarias de saúde de diferentes municípios, porque a realidade, às vezes, num local não tem nada a ver com a realidade de outro, né? Então, apesar de nós estarmos na fase amarela no estado, mas existem particularidades do município que só o secretário de saúde pode informar, né? Por exemplo, quantas vezes nós não entrevistamos aqui secretários e perguntamos como é que está a população tem respeitado, está consciente? Tem secretário que fala assim, a população aqui está levando a sério as regras, né, os cuidados. Já tem secretário que fala, não, infelizmente a população aqui está na rua. Então, secretário, o senhor já nos ouve? O secretário ainda não está na linha conosco, mas então conversar com o secretário Valmir da Silva Pinto, secretário de Presidente Prudente, agrega a nós informações. Esse tipo de informação, né? Com certeza. Bom dia, secretário Valmir, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Ok. Secretário, prazer é nosso. Secretário, o estado foi reclassificado para a fase amarela no Plano São Paulo por conta do aumento de casos. Sabemos que a cidade de Presidente Prudente já estava na fase amarela antes do governo anunciar o rebaixamento para todo o estado. Como está a situação neste momento aí nos hospitais de Presidente Prudente, secretário? É verdade. Presidente Prudente e a região aqui, que é gerida pela DRS-11, que é a Divisão Regional de Saúde, que coordena a saúde estadual aqui nessa região, já estava na fase amarela. Mas nós fomos obrigados, inclusive o prefeito de Presidente Prudente, na semana passada, foi obrigado a endurecer um pouco aquilo que o Plano São Paulo já prevê, impondo algumas regras um pouco mais rígidas, porque nós estávamos percebendo claramente um relaxamento por parte de toda a população no que diz respeito à prevenção, né? Então, nós tivemos que fazer aqui algumas regras um pouco mais rígidas, porque a população de Presidente Prudente, aliás, Presidente Prudente e a região de Presidente Prudente, sempre esteve entre as últimas do estado de São Paulo no que diz respeito ao distanciamento social. E isso nos trouxe aí agora consequências terríveis, né? Os nossos hospitais estão lotados, a taxa de ocupação tem sido muito alta e a gente teme aqui um colapso não só da saúde pública, mas também da saúde privada, porque os hospitais têm um limite de atendimento, quer seja público, quer seja privado, ele vai ter esse limite. Nós estamos passando por esse problema agora. Valmir, bom dia, quem fala é Lilian. Mais uma vez a gente agradece por estar aqui na Rede Alesp, trazendo informações para nós de utilidade pública. Ô Valmir, qual que é a expectativa do município sobre a vacina? Nós, secretários de saúde, eu não sei se isso ocorre com todas as regiões do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil, mas aqui na nossa região a gente se encontra em reuniões e a gente fica muito triste por aquilo que está ocorrendo no nosso país. A ausência de um comando central no que diz respeito à coordenação de toda essa pandemia, faz com que a gente fique meio que, assim, entre aspas, perdido. Nós temos agora um plano São Paulo, um plano estadual de imunização, que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo. Nós acreditamos nesse plano, nós acreditamos que a partir do dia 25 de janeiro a população começa a ser vacinada no estado de São Paulo,
No entanto, você ouve o ministro da Saúde dizendo que isso poderá não acontecer. Isso é muito ruim. Isso traz um confronto de informações que faz com que nós, secretários, fiquemos aqui meio que sem saber o que fazer. Mas, a priori, nós temos a crença de que a partir do dia 25 de janeiro, São Paulo começa a vacinar a sua população. E isso nos traz uma perspectiva muito boa para que a gente possa vencer essa pandemia aqui no estado de São Paulo. Secretário, isso que o senhor acabou de nos dizer é bastante importante, né? O senhor fala que vocês mesmos, das secretarias, ficam, às vezes, confusos em relação a que informação passar à população, né? Vocês estão aí em Presidente Prudente, eu acredito que essa pergunta que a Lilian acabou de fazer aqui é uma curiosidade que todos nós temos, então a população de Presidente Prudente pergunta a vocês quando começa a vacinação e vocês têm poucos detalhes. É óbvio que agora temos aqui o plano de vacinação do governo do estado, mas devido a essas informações confusas do governo federal, falta para vocês também informações efetivas para passarem à própria população local, né? Veja bem, a própria população, o país, ele está dividido. E eu não estou aqui falando de política, tá? O país está dividido e a gente sabe disso, isso é notório, isso só não enxerga quem não quer. E aí o que acontece? Quando você vem com a informação de que o governo do estado de São Paulo fez um plano estadual de imunização e vai começar a vacinar a partir do dia 25 de janeiro, de repente, 2 dias depois ou um dia depois vem o ministro da Saúde e diz que não, que o plano deve ser nacional e quem vai desenvolver isso é o Ministério da Saúde, faz com que a população entre em confronto com ela mesma, dizendo que não, que isso daqui no estado de São Paulo é mentira, que isso não vai dar certo, que não foi aprovado pela Anvisa, que essa vacina não tem os efeitos necessários, que ela é perigosa. E isso é muito ruim, Então nós estamos atravessando um momento de pandemia, um momento onde a união deveria ser o principal escopo a ser seguido, e a gente fica vendo esses confrontos num momento tão delicado, que é o momento de imunizar a população do nosso país. Então, desculpa até o desabafo, porque perguntam para a gente, a imprensa vem também perguntar, e, sinceramente, você tem a convicção de que isso vai ocorrer? Eu tenho, porque eu acredito no governo do estado de São Paulo, não poderia ser diferente. Entretanto, essa é uma guerra que se firmou e, infelizmente, uma guerra dentro dos nossos próprios domínios. Isso não poderia e não deveria acontecer. Secretário, o senhor disse agora há pouco que a prefeitura teve que tomar decisões mais rígidas aí na cidade. Quais foram essas mudanças? O que ficou mais rígido? Passe um pouco de detalhes para nós, para os seguidores. Sim, na verdade, nós não ampliamos aquilo que o Plano São Paulo já estabelecia. Nós implantamos algumas punições um pouco mais rígidas para algumas situações. Por exemplo, o comerciante ou o bar, restaurante que efetivamente não cumprir a determinação que consta do Plano São Paulo no que diz respeito à ocupação, à taxa de ocupação, o horário de fechamento, ele não vai ser só autuado mais. Ele corre o risco de perder, por um determinado período, o alvará de funcionamento. Essa é a forma mais rigorosa. Inclusive as igrejas, tá? Inclusive as igrejas. Então, tudo aquilo que o Plano São Paulo estabelece como regra de taxa de ocupação e período de funcionamento, a partir desse momento, em Presidente Prudente, a partir do dia 4, quando foi publicado o novo decreto, então os estabelecimentos correm, além do risco da autuação, também o risco de perder o alvará, de perder a autorização para funcionamento. E nós também tivemos que intervir no que diz respeito à aglomeração em via pública, proibindo a utilização de bebida alcoólica em grupos, porque o que acontecia em Presidente Prudente com a juventude? Iam naqueles bares e não ficavam nos bares, mas ficavam em ruas, lugares públicos, ao redor, próximo dos bares, das conveniências, e uma aglomeração muito grande. Então, essa aglomeração para consumir álcool e até mesmo para consumir outros tipos de narguile, também
que é muito comum aqui na Presidente Prudente. Então, isso está proibido. A Polícia Militar participou dessa reunião e estará nos ajudando no que diz respeito a essa fiscalização e a dispersação de pessoas que estejam reunidas para o consumo de bebida alcoólica ou também a utilização de narguilé ou qualquer outra coisa. Então, são essas duas novidades que nós implementamos aqui. Ô, secretário, o senhor teria um número atualizado de infectados e de mortes do Covid-19 na cidade de Presidente Prudente? O senhor poderia estar passando para o telespectador e para a gente? Até ontem, dia 9, ao final do dia, nós tínhamos 8.076 casos positivos, tá? E nós tínhamos 174 óbitos confirmados e 3 que também eram suspeitos ainda por confirmar. Então, esses óbitos podem chegar a 177, né? E esse é o número que nós temos aqui em Presidente Prudente, preocupante. Mas o que nos preocupa também, e muito, é a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. Nós tivemos um aumento muito grande nos últimos dias, nos últimos 10 dias, dos leitos hospitalares, em determinados hospitais, aí, chegando a ocupar 100% dos leitos reservados para o Covid, de pessoas internadas e, em alguns casos, bem graves mesmo. Então, são duas frentes muito importantes. A dos números, que diz respeito, por exemplo, aos óbitos, que estão sendo internados em estado grave aqui em Presidente Prudente. Secretária, porque na realidade, quando a gente fala a segunda onda do Covid-19, não está existindo segunda onda. A primeira onda ainda nem passou, né? O senhor acha que o Presidente Prudente está preparado para um novo aumento de casos? Ou vocês estão já conseguindo, com um planejamento, para tentar controlar isso? Olha, essa é uma pergunta que também fazem... E a resposta ela é mais ou menos o seguinte: Presidente Prudente está preparada? Os hospitais estão preparados? Olha, nós estamos preparados diante da condição e da estrutura que se tem. A estrutura em Presidente Prudente, que atende uma região muito grande, sempre foi uma estrutura no que diz respeito ao aspecto hospitalar, que é gestão exclusiva do Estado. O Presidente Prudente não tem a gestão plena da saúde, então nós só cuidamos da atenção básica. No que diz respeito à atenção básica, nós temos 2 UPAs em Presidente Prudente, UPAs do Porte 2. Então, essas UPAs é que estão hoje segurando a vida de muitas pessoas, porque não está tendo lugar nos hospitais. Então, nós sempre tivemos aqui, por exemplo, leito de UTI, uma média muito menor, muito inferior do que a média do Estado de São Paulo. Então, a nossa região é uma região que atende muitas cidades, então tudo termina em Presidente Prudente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos endurecendo o que diz respeito à vedação de aglomeração de pessoas e etc, para diminuir a contaminação. E no que diz respeito ao leito, nós temos um limite, e esse limite está chegando ao final. Realmente a gente precisa ver se vai ampliar isso daí, mas isso daí nós precisamos do Estado para poder fazer. Secretário, eu tenho uma curiosidade. O senhor falou agora há pouco sobre essas aglomerações que ocorrem muitas vezes fora do estabelecimento comercial, nas ruas, muitas vezes praticado por jovens, né? E o senhor falou que está endurecendo na cidade a fiscalização, até com a ajuda da Polícia Militar. Mas por mais que se fiscalize, se não existe um aumento da conscientização da população, a gente fica tentando fiscalizar e fica estourando aglomerações em diferentes cantos da cidade. Existe algum tipo de campanha feita pela Prefeitura, pela Secretaria, para tentar aumentar a conscientização da população, seja em jornais, em rádios? De que forma vocês estão dialogando com a população, explicando a gravidade da situação, para que essa população que ainda não está consciente, de alguma forma se conscientize, secretária? Olha, desculpe a forma como eu vou dizer isso agora. Eu não consigo aceitar, em hipótese alguma, que há falta de conhecimento por parte da população. E nem falta de consciência.
O que existe é uma irresponsabilidade e desculpe eu voltar, né, porque quem trabalha, quem milita na área da saúde, vê determinadas posturas e posições de grandes líderes do nosso país que derrubam por terra e começa a dar força aos ignorantes, àqueles que querem negar a existência do problema que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, o que existe é falta de responsabilidade, porque nós temos em Presidente Prudente uma estrutura muito boa de comunicação, né? Nós temos a sede, por exemplo, aqui, de uma TV de grande repercussão, rádios, jornais, e todos esses meios de comunicação, eles falam todos os dias, em 3 jornais por dia, de um único assunto, que é a pandemia, que é o corona, que é a taxa de ocupação de leito que está aumentando, que é o número de óbitos que está aumentando, e a gente ainda vê por parte da população essa irresponsabilidade. Então, só tem uma forma. A forma é punir severamente quem a gente tem uma condição melhor, que são os estabelecimentos que estão ali estabelecidos, para que eles cumpram aquilo que existe na lei, né? E também tentar dispersar, com a ajuda da Polícia Militar, porque se depender só da fiscalização do município, isso daí não tem efeito, dispersar aglomerações. Agora, você falou uma coisa que é verdade. Nós temos como saber onde estão ocorrendo todas as aglomerações agora, por exemplo? Não temos. Não temos. São chácaras, às vezes, afastadas da cidade, que a gente descobre, né, por acaso, que está sendo realizado festa. Já dispersamos festa com mais de 1.500 pessoas, sem máscara, sem qualquer tipo de prevenção. Isso é um absurdo no momento que nós estamos vivendo. Mas eu reputo isso. Há um pouco, sabe, dessa imagem que se passa de que, na verdade, não está ocorrendo aquilo que a imprensa está divulgando. Então, infelizmente, a gente volta ao discurso lá do início. Deveríamos ter uma união para que todos, do mais alto líder do nosso país ao cidadão mais simples do nosso país, possa ter um entendimento e uma consciência do que está ocorrendo. Ô, secretário, falando como senhor secretário de saúde, vamos sair um pouco da pandemia e falar também sobre vacinas e outras campanhas de vacinas, porque o ser humano também não morre só de Covid-19. Nós temos diversas e dezenas de doenças que dependem de vacinação. E a gente sabe que aí no início do mês houve a campanha de poliomielite e a multivacinação. Foi atingida a taxa de imunização para essas doenças? Você tocou num outro ponto extremamente interessante e importante. Nós nunca tivemos nos últimos anos, né, uma taxa cada vez menor de imunização do cidadão, apesar de termos claramente um aumento no que diz respeito à informação. Então, é aquilo que eu sempre repito, é que nem dengue, sabe? Será que não tem um cidadão que desconhece que não pode ter em seu quintal algo que possa aglomerar água e aquilo ser um criador de... Claro, todo cidadão sabe disso, mas ele não cumpre a responsabilidade dele. E aí fica tudo na costa do gestor público, fica tudo na costa do prefeito, do secretário, do governador, do presidente. Então é fácil imputar a culpa a alguém sem que você não cumpra a sua responsabilidade. Isso acontece com a vacina. Olha, por mais que se divulgue, por mais que se informe, por mais que se ligue, a gente tem percebido a cada ano que passa, uma diminuição na taxa de imunização. Essa da poliomielite, depois de prorrogações, depois de insistência através dos meios de comunicação, nós conseguimos fechar essa campanha com 80,7% da população alvo vacinada. Seria o ideal 95%. Então, mesmo com toda a informação, vivendo um momento de pandemia, falando do perigo que é ficar sem a vacina, falando de vacina o tempo todo nos meios de comunicação, ainda não conseguimos atingir os 95% de vacinação, de cobertura da polio para o público-alvo que deveria ser. Nós conseguimos 80,7%. É um bom número? Mas não é o ideal. Valmir da Silva Pinto, secretário de Saúde da cidade de Presidente Prudente, uma cidade importante aqui do estado de São Paulo.
Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço a oportunidade de estar passando a informação do que ocorre aqui na nossa cidade e na nossa região e me coloco à disposição. Um grande abraço. Um abraço, bom trabalho, secretário.